Olá, Aquário! Boas-vindas à sua previsão mensal. Se esta leitura te encontrou, existe aqui uma mensagem que você precisa ouvir. E vamos descobrir qual a orientação espiritual dos anjos e arcanjos você precisa receber para os seus próximos 30 dias. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido. O que não fizer, descarte e solte para o universo. E vamos iniciar com o oráculo de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, quais os direcionamentos, orientações, conselhos e respostas para o signo de Aquário? O que eles precisam ouvir e saber neste momento para os seus próximos 30 dias? Mensagem para o signo de Aquário. Decida ser feliz agora. Arcanjo Miguel, obrigada por me ajudar a abrir meu coração para a felicidade, a alegria e a plenitude. Agora estou disposta a ver toda a bondade em minha vida. Olha só, em Aquário, aqui há um pedido de Arcanjo Miguel para que você seja feliz agora. Decida. A felicidade, assim como o amor, a paz e tantas outras emoções de alta vibração, é uma decisão até mesmo racional, de, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, dos infortúnios da vida, eu decido ser feliz, eu decido ser luz, ser amor, estar em paz. Então aqui se trata de uma decisão racional. Vocês que são do signo de elemento ar, e vocês são muito inteligentes e racionais e lógicos, aqui vocês precisam decidir ser feliz agora. Não esperar que algo aconteça externo a você para que essa felicidade venha, para que essa felicidade se instale internamente. Afinal, a felicidade é um estado interno e não precisa depender do externo para que aconteça. Talvez vocês estejam projetando lá no futuro, ou em coisas materiais, em conquistas efêmeras, ou em conquistas materiais mesmo, de bens materiais, a sua felicidade. E fazemos muito isso, né, o tempo todo. Eu serei feliz, completa, quando eu me casar, quando eu ter o meu primeiro filho, quando eu viajar para fora, quando eu terminar o meu TCC, quando eu me formar, quando eu fizer a minha pós, quando eu comprar o meu carro, o meu apartamento, ter a minha casa própria. Então a gente está o tempo todo projetando para o futuro, colocando a nossa felicidade nas mãos e vinculada a conquistas e não a um estado do ser. Sempre voltados para o externo e para o futuro e nunca para essa plenitude do aqui e agora, do presente. E aqui é necessário que você esteja disposta a ver toda a bondade em sua vida. E a bondade aqui se trata da bondade divina, a bondade de Deus, da fonte criadora, do cuidado que Ele tem com você nos pequenos detalhes. Me lembrei daquela frase famosa de um filme que eu adoro, em que a personagem principal diz: "Um Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. E tem um destino reservado para mim, tem um plano reservado para mim." Então, apesar da imensidão, da infinitude do universo ou dos universos, galáxias e, enfim, tantas estrelas imensuráveis, incontáveis, Ele sabe o nosso nome. Ele sabe o que precisamos, o que devemos fazer, o que é melhor para nós. Não o que queremos, mas o que precisamos. No final das contas, nem nós sabemos o que realmente queremos. A gente acha, nosso ego acha que quer, acha que é o melhor caminho, é o melhor para nós, mas no final das contas nem é. No final das contas, a gente nem sabe o que é melhor para nós. Somos muito imaturos ainda. Crianças na escala evolutiva. Temos ainda muito chão a percorrer, muito arroz e feijão, né?
até criarmos essa maturidade espiritual de saber o que é melhor para nós. Tem muito chão ainda para percorrer. Vamos clarificar essa energia com o tarô dos anjos. Vamos ver o que mais para vocês. Clarifica para mim, para o signo de Aquário. Então, Aquário, aqui decida ser feliz agora. Decida aproveitar o seu momento presente. Decida viver os pequenos detalhes, os pequenos luxos e conquistas do aqui e agora. Da rotina, do cotidiano, as pequenas coisas, os pequenos cuidados de Deus, livramentos, presentes mesmo. O nascer e o pôr do sol, uma borboleta, um beija-flor. Se você tem um pet, o amor incondicional do seu pet, do seu filho pet. São tantas as coisas, né, pequenas do dia a dia que a gente passa despercebida por conta da loucura, da correria. Se a gente prestasse mais atenção ao momento presente, talvez a gente não depositasse tanto no futuro a nossa felicidade. Talvez não, né? Com certeza a gente seria muito mais alegre, feliz e satisfeito com o que temos, sem deixar de ambicionar, sem deixar de sonhar. Não se trata disso, mas se trata de também estar em paz e satisfeito com o que conquistamos até agora. E não sempre correndo como um hamster, né? Sempre em busca do próximo, da próxima conquista, do próximo sonho, da próxima meta. Nunca satisfeitos com nada. Clarifica para mim essa energia para Aquário. Signo de Aquário, próximos 30 dias. Nove de espadas, é isso. É exatamente isso. Vocês estão com a mente corrompida. O seu mental que está sendo o seu próprio inimigo, o seu maior algoz. Tem algo aí tirando a sua paz, tirando o seu sono, a sua harmonia interior. Vocês estão em um padrão mental extremamente negativo, esperando sempre o pior, num ciclo repetitivo de pessimismo, de derrotismo. Cuidado com isso. Criando monstros que nem existem, transformando problemas, pequenos problemas solucionáveis, que você consegue vencer, ultrapassar, solucionar, em uma tempestade no copo d'água, em um monstro intransponível, quando na verdade você tem o poder nas mãos para superar isso, para passar por cima disso. Aqui você precisa entender que você é muito maior do que esse problema, do que esse desafio. Mas o que está havendo é o contrário, essa inversão de valores. Você está se colocando em uma posição de vítima e se menosprezando, se rebaixando, se inferiorizando diante do obstáculo, diante do desafio, diante da montanha, tornando ela maior do que você. Quando precisa haver o contrário. Você precisa adotar uma nova perspectiva diante disso. E uma nova reação, uma nova ação e reação diante desse problema que você possa estar enfrentando. Você é maior do que isso. Ou a vida, olhando por um aspecto mais amplo, tirando o foco do problema, se afastando dele, você percebendo que isso não é tão grande, isso não é tão assustador quanto você pensa. Talvez está muito na cara, sabe? Você está muito imerso no problema, está muito dentro da situação. E quando a gente está dentro da situação, ela toma proporções gigantescas. Então é necessário se afastar, ver de longe, ver por uma nova perspectiva e dar o devido valor, apequenando esse problema e se tornando grande diante dele, se vendo grande, se vendo importante. Porque aí você vai ter uma mentalidade de não, é possível, eu consigo. Não é
a pior coisa do mundo. Dá pra passar por cima disso, dá pra solucionar, dá pra fazer alguma coisa. Dá jeito pra tudo, só não pra morte. Eu vou dar os meus pulos e eu vou conseguir resolver isso. De alguma forma. Nem que seja pra melhorar 10% desse desconforto, desse desafio. Rei de espadas. É essa postura que você deve adotar. A de um rei. Se vendo superior ao problema. E agindo com a mente, com a lógica, com a razão. Estando confiante de quem você é. E de tudo aquilo que você já passou. Você é uma pessoa de grande experiência, de grande maturidade, sabedoria, inteligência racional, estratégia. Você tem uma mente brilhante. Não esqueça de que signo você é. O seu sol, ou lua, ou ascendente em aquário. Você é extremamente estratégico, inteligente, racional, lógico, brilhante. Tem uma mente brilhante, uma mente com ideias e soluções criativas e brilhantes. Então utilize isso a seu favor. Equilibre as questões mentais e emocionais. Está tudo muito misturado aqui. Você pode estar colocando as emoções à frente da sua razão. E isso está misturando a sua mente, a sua inteligência. Não está com a cabeça no lugar, sabe? Está tudo muito bagunçado, muito confuso. E é preciso ter foco, concentração. Direcionar o seu objetivo para a solução e parar de ver apenas o problema. É sobre isso. Você está focando demais no problema. E é preciso mudar o foco para a solução. Esquece um pouco do problema e foca apenas na solução. O que eu preciso fazer para resolver isso? Defina uma meta e age em direção a ela. Sem se distrair e sem se deixar levar pelas paranoias, pelas caraminholas e autossabotagens da sua própria mente, do seu próprio ego e das próprias preocupações que esse problema, esse desafio te gera. E veja, eu não estou aqui diminuindo o desafio, diminuindo o problema, a questão que você está enfrentando. Mas também eu não posso aumentar e dar a ele o poder de destruir a minha paz, a minha felicidade. Isso terá o poder que você dará. Se você fazer com que isso tire o seu sono, te adoeça mentalmente, espiritualmente, energeticamente, aí não tem o que fazer. Mas aqui você precisa tomar as rédeas da situação, assumir o controle e se concentrar apenas na solução. Tirar o foco do problema, se afastar um pouco dele. E agir com razão, definir uma meta, bolar e planejar uma estratégia para resolver isso. De forma clara, objetiva e com autoridade. Você precisa assumir a autoridade sobre isso. Assumir o seu próprio poder. Você está aqui em uma posição de rei. Você é rei diante disso. Então não se menospreze, não se coloque num complexo de inferioridade de eu não consigo, eu não posso, ou eu não sou merecedor, ou tudo de ruim acontece comigo, só comigo isso acontece, só comigo é assim. Saia dessa posição de vítima e assuma a responsabilidade, a autoridade sobre isso. Você tem o poder aqui de mudar, de reverter essa situação. 5 de ouros, Isso pode se tratar de saúde e principalmente de questões profissionais e financeiras. Há uma preocupação aqui mesmo. Vocês estão passando por uma crise financeira, uma crise profissional, dívidas, perdas financeiras. Tem algo aí realmente te tirando a paz, te tirando o sono, te deixando desesperado até, Há um desespero aqui, uma angústia terrível de você sem saber o que fazer, se vendo sem saída. Pode ser uma falta de dinheiro, você enfrentando um deserto, tendo que atravessar um deserto. Olha só aqui, ele atravessando, mas ele não olha para o lado e nem olha para trás.
Ele olha apenas para frente, compenetrado, concentrado, direcionado, com o bastão na mão e com uma postura, uma expressão de autoridade, de poder e de foco. Foco na solução, como a gente viu. 8 de ouros. A solução está em você se dedicar, em você se esforçar, voltar a estudar, se especializar, se aprimorar, prestar atenção nos detalhes, fazer com minúcia, fazer com capricho, realizar um trabalho competente, um trabalho de alta qualidade e repetitivo. Prática, que precisa de prática, de experiência. Quanto mais você faz, mais você se torna rei. Mais você se torna autoridade nesse assunto, nesse trabalho. Mais você se torna bom. Aqui é preciso estudar, se aprofundar, se aprimorar, mas também praticar. Colocar a mão na massa. Repetir várias e várias vezes, até ficar bom, até ficar ótimo, até ficar excelente. Porque o Rei de Espadas, ele busca a excelência, o brilhantismo, o poder, o topo. Ele é ambicioso, estratégico, inteligente. Então ele não aceita menos do que ele merece. Ele sabe, ele tem consciência de quem ele é e do que ele merece. Do reconhecimento, da valorização profissional e financeira que ele merece, que ele pode. Pode ser que te falta isso, né? Te falta essa consciência de que você pode, de que você é merecedor. Te falta também assumir a sua própria ambição, de bater no peito e falar: é isso que eu quero, é isso que eu mereço, e eu vou em busca disso. Seja mais aguerrido, mais decidido. O que eu falei no início? Decisão, uma decisão lógica, de bater o martelo e seguir firme. Não olhar para trás, não olhar para o lado, não se distrair. Apenas se concentrar em um objetivo. Você precisa ser mais decisivo. É isso. E focar 100% na solução. No trabalho, no esforço, na dedicação, na repetição, na prática, no estudo. Até ficar primoroso, até ficar excelente. Aprenda tudo o que há para saber sobre esse assunto. E saiba que com certeza, absolutamente, você será recompensado. Tudo que você colher de esforço, de dedicação, de empenho, de capricho, tudo que você plantar, na verdade, você vai colher. Vou tirar o conselho final aqui para vocês com outro deck. Conselho final para Aquário. Rainha de Espadas. Aqui veio um rei e a rainha, um casal. Há uma parceria vindo aí para sua vida, viu? Há alguém que pode ser um parceiro profissional, um sócio, um amigo que se torna sócio, ou um parceiro afetivo, um companheiro de vida, muito parecido com você, do mesmo signo que você ou do mesmo elemento. Aquário, Libra ou Gêmeos. Aqui com esse casal, um amigo muito similar a você, mas é uma alma afim. Vocês dois são muito parecidos, têm uma mente muito parecida. Se for um sócio aqui, perfeito. Será um grande parceiro. Um companheiro de vida aqui também, um marido, uma esposa. Será um match perfeito. Vocês têm os mesmos valores, princípios, os mesmos sonhos, a mesma rotina, as mesmas ambições. E vai dar muito certo aqui. Vou tirar uma última carta com o oráculo Anjos da Abundância. Eu percebo também que vocês precisam de mais movimento na vida. Vocês podem estar muito parados, muito estagnados, inertes, esperando que algo aconteça, quando na verdade você precisa ser o seu próprio milagre. Você precisa ser a sua mola propulsora.
aquele que movimenta, aquele que faz a roda girar, a engrenagem rodar, sabe? Precisa haver mais movimento aqui da sua parte, mais iniciativa, dar o primeiro passo, tomar a frente. Não esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Você faz acontecer. E olha só o que veio. Positividade, fé e otimismo. Você abre a porta para experiências e oportunidades positivas com suas expectativas e energia positivas. Não permita que energias negativas ou contratempos temporários interfiram no caminho que você está trilhando. Mantenha a fé e continue. Olha só, hein? Fechamos com chave de ouro. Foi o que eu disse para vocês. Exatamente o que eu disse. Não permita que energias negativas, que autossabotagem, que paranoias, preocupações e crises temporárias, preocupações efêmeras, que têm uma durabilidade muito rápida, né? Em menos de 5 anos você vai ter resolvido essa situação, tem uma regra de 5 anos, né? Se isso perdurar por mais de 5 anos, você pode se preocupar. Se não, não se preocupe. Então não permita que energias negativas ou contratempos, infortúnios temporários interfiram no caminho que você está trilhando. Mantenha a fé e continue. Mantenha a sua positividade, o seu otimismo. É você que abre a porta para experiências e oportunidades positivas. Aqui com esse 9 de espadas, se você se manter nessa mentalidade, nesse padrão mental repetitivo de pessimismo, derrotismo, de focar apenas no problema, de estar girando nesse mesmo padrão de vitimismo, você vai acabar atraindo mais do mesmo, mais do problema. É como se o problema aumentasse cada vez mais, porque você está sempre esperando o pior e sempre se colocando numa posição de vítima e não assumindo a autoridade e o poder que você tem sobre isso. Certo, Aquário? Então esta foi a mensagem de hoje para vocês, espero que tenham gostado, gratidão por sua presença aqui, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você e eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau.